Fala aí, pessoal, tudo na paz, tudo tranquilo? Bom, agora para a gente encerrar o estudo da dilatação térmica, vocês estão vendo aí dilatação térmica dos líquidos. Muito bem, é um assunto rápido, mas o líquido fica dentro de um sólido. Então as duas coisas devem ser estudadas simultaneamente, tá joia? Vamos lá, vamos ver como é que funciona. Bom, pessoal, então vamos entender aqui o fenômeno, né? Como é que é o funcionamento. Vamos imaginar aqui um recipiente totalmente preenchido por um líquido a uma temperatura inicial θ0. Esse recipiente, ele de forma proposital, tem aqui em cima um funilzinho, tipo um ladrãozinho para sair qualquer excesso de líquido. Porque olha o que nós percebemos. O coeficiente de dilatação de líquidos é maior do que o coeficiente de dilatação do sólido, do vidro, por exemplo. Então, qualquer aumento de temperatura, o líquido vai dilatar mais do que o recipiente, produzindo um derramamento. Tá? Então, vamos fazer a seguinte experiência. Então, o líquido está preenchendo totalmente o recipiente, esse sistema será aquecido e nós temos aqui ao lado uma vasilhinha para coletar esse excesso de líquido. Muito bem, depois do aquecimento, o sistema chegou a uma temperatura θ, né? Θ maior que θ0. E é óbvio, né, gente, que o desenho é extremamente exagerado. Você não vai ficar olhando uma panela na sua casa, a panela não vai crescer na sua frente desse tanto, né? É tudo muito discreto. Mas aqui o desenho é só para chamar a atenção que houve, então, uma dilatação tanto no recipiente quanto no líquido. Mas como vocês perceberam, o líquido derrama, quer dizer, tem uma parte do líquido que cai aqui naquele recipiente ao lado, que dá para a gente imaginar então que o líquido ele se dilata mais do que o recipiente. Agora, qual que é a impressão nossa? Como essa dilatação do recipiente é muito pequena muitas vezes, dá a impressão que isso que derramou é a dilatação real do líquido. E isso não é verdade. Vocês estão vendo que o líquido, na verdade, ele acompanhou a dilatação do recipiente e ainda assim caiu um pouquinho aqui embaixo. Quer ver um exemplo numérico? Vamos supor que aqui temos um volume inicial de 100 ml e aqui no finalzinho 101 ml e caíram aqui 3 ml. Veja, então a dilatação do recipiente foi de 100 para 101. O recipiente dilatou 1 ml. O líquido ele acompanhou essa dilatação de 101, ou seja, 1 ml, e ainda derramou mais 3. Então, isso que derramou, nós chamamos então de dilatação aparente, não é a dilatação real, né? Então, esse ΔV aparente, a dica que ele vai te dar no exercício é através desse líquido derramado. Qual é então a dilatação real do líquido, a dilatação verdadeira aqui do líquido? É o que dilatou o recipiente, lembra do exemplo que eu te falei? Do 1 ml, do 100 para 101? Então, o líquido acompanha essa dilatação do recipiente, mais aquilo que caiu que é chamado então de dilatação aparente. Tá joia? Pessoal, tá vendo? Não tem segredo, não é uma equação para você ficar decorando. Entendam o processo, entendam essa figura que essa equação sai naturalmente. Agora, existem alguns problemas que faz a seguinte relação matemática. Ó. Como ΔV é V0 vezes o gama vezes o Δθ, eu vou preencher essa equação para cada termo de dilatação. Então, no lugar do ΔV do líquido, eu tenho o volume inicial do líquido, o gama do líquido, né, o coeficiente de dilatação do líquido e a variação de temperatura. A mesma coisa para o recipiente, o volume inicial do recipiente, o gama do recipiente e o Δθ. Muito cuidado que o recipiente muitas vezes é de vidro e ele não te dá o gama diretamente, muitas vezes ele te dá o alfa. Aí lembra que o gama vale 3 alfa. E aqui nesse ΔV aparente criaram uma expressão com gama aparente. Ó. Então você vai colocar o volume inicial de líquido que deu origem a esse derramamento, vezes o gama aparente, ó, um gama meio que virtual, né? Vezes Δθ. Vocês estão vendo aqui no desenho que a variação de temperatura é simultânea, então nós podemos cortar o Δθ, e nesse caso o volume inicial também é o mesmo, está totalmente cheio, nós podemos também cortar. Então tem uma relação matemática entre os gamas. O gama real de um líquido é o gama do recipiente mais o gama aparente. Bom, pessoal, essa expressão muitas vezes cai em um ou outro vestibular da seguinte forma. Eles querem o gama do líquido, né, que é o coeficiente de dilatação do líquido. E ele te dá o gama do recipiente.
e te fala quanto que derramou no experimento. Através desse ΔV aparente aqui, ó, você então encontra um gama aparente, esse gama tipo que virtual, né? Somado o gama aparente ao gama do recipiente, você já tem o gama do líquido. Então, é uma expressão para facilitar cálculos. Eu vou fazer um com vocês daqui a pouquinho, tá bom? Então, tá aí a dilatação térmica dos líquidos. E agora, moçada, uma coisa muito importante, né, muito cobrado nos vestibulares de forma teórica, principalmente no Enem, é a dilatação anômala da água. Não só da água, de alguns materiais, mas a água, evidentemente, é a mais importante, né? Vamos fazer um experimento da seguinte forma. Vamos pegar aqui um recipiente que contém um certo volume de água a 8 graus Celsius. Bom, se eu baixar a temperatura para 6, o que nós esperamos? Então, as moléculas se agitam menos, né? Então, ao contrário da dilatação, haverá uma contração térmica, tranquilo? Então, o volume diminuiu um pouquinho, ó. Legal? Essa é a lógica, né? Se eu diminuir mais a temperatura para 4 graus Celsius, então as moléculas se agitam menos, ó, o volume total diminui, ocorrendo a contração térmica. Então, até aí é o contrário da dilatação, porque a temperatura está diminuindo. Só que agora acontece uma coisa interessante. A partir de 4 graus Celsius, nesse provável resfriamento, vamos imaginar 2 graus Celsius. Então, esfriou, não esfriou? Diminuiu a temperatura. Só que olha o que acontece, ó. O volume começa a aumentar, tá vendo? Por isso, uma dilatação irregular. Se está ocorrendo uma redução de temperatura, deveria ocorrer o quê? Uma contração térmica. E de 4 graus Celsius, quando vai para 2, acontece o contrário, um aumento do volume. E isso vai até 0 graus Celsius. Veja bem que o volume aqui, apesar de ter resfriado mais, o volume aumentou. Bom, pessoal, por que isso acontece na prática? Vocês estudam lá na aula de Química que nessa faixa de temperatura ocorre um rearranjo molecular, na molécula de água no caso, onde formam aquelas pontes de hidrogênio. E a formação dessas pontes de hidrogênio formam uma molécula maior, com espaços vazios, o que justifica o aumento desse volume, até 4 graus Celsius. Então, é muito interessante o que acontece exatamente a 4 graus Celsius. No experimento, você vai reparar que a 4 graus Celsius, a água possui o seu volume mínimo, olha só. E de 4 a 0 graus Celsius, vocês estão vendo que a temperatura diminuiu. Ora essa, se a temperatura diminuiu, o que aconteceu? O volume aumentou. Cara, isso é muito doido, né? Por isso é uma dilatação anômala, uma dilatação irregular, tá joia? Se eu colocar aqui a setinha invertida, né? Vamos inverter o raciocínio? De 0 a 4 graus Celsius, a temperatura aumenta. E veja, a temperatura aumenta, mas o volume diminui. A 4 graus Celsius, você tem que imaginar que o volume, então, é mínimo. Tranquilo, pessoal? Muito bem. Então, vamos lá. Você escreve depois num cantinho para você não esquecer. No caso da água, que tem esse comportamento anômalo, então, a 4 graus Celsius, o volume é mínimo. E como densidade é massa sobre o volume, se o volume é mínimo, a densidade será máxima. Isso vai acarretar aqui, vai ter um exemplo muito legal com relação à natureza. Vamos lá. Bom, para a gente entender o exemplo relacionado à natureza que eu falei agora há pouco, vamos ver esses dois gráficos que são muito cobrados aí nos vestibulares, ó. Esse gráfico aqui no eixo vertical é o volume e no eixo horizontal representa aqui a temperatura. Então veja que a 4 graus Celsius nós temos então um volume mínimo. E veja que a diferença é muito pequena, né? Nas temperaturas intermediárias aqui a variação do volume é pequena, mas você deve saber então que a 4 graus Celsius o volume é mínimo. Se o volume é mínimo a 4, a densidade é máxima a 4 graus Celsius. Bom, o que isso tem a ver com a natureza? Bom, vocês já ouviram falar que em regiões muito frias, você consegue, por exemplo, ter uma placa de gelo num lago, um lago congelado, mas tem água, tem vida marinha lá embaixo normalmente, ó, porque a água a 4 graus Celsius ela vai possuir uma densidade máxima. Então, olha que legal essa imagem aqui. Vamos fazer um exercício da seguinte forma. Vamos supor que o ambiente está a 6 graus Celsius. Bom, 6 graus Celsius, tudo em equilíbrio térmico, todas essas faixas de água, vamos supor que esteja a 6 graus Celsius. Se o tempo mudar para 4 graus Celsius, o que vai acontecer? Então, nós estamos aqui a 6 graus Celsius. Então, o ambiente passou a ser 4
essa água que está em contato passou a ser 4, só que a 4 graus Celsius é a densidade maior possível. Então, qualquer água a 4 graus Celsius, como é mais densa, vai para baixo, ó, pelas correntes de convecção, o mais denso desce, o menos denso sobe. Muito bem, aquela água a 4 graus Celsius fica lá embaixo, a água a 6 graus Celsius sobe, troca calor aqui com as outras partes do sistema e, portanto, tudo pode ficar a 4 graus Celsius. Legal. Mas e se esfriar, por exemplo, para 2 graus Celsius? O ambiente agora está a 2 graus Celsius. Muito bem, então essa água que está bem em contato com o ambiente vai ficar a 2 graus Celsius. Só que veja que 2 graus Celsius não é mais denso que 4. Então aqui acaba as correntes de convecção. Você mantém essa água a 4 graus Celsius estabilizada aqui embaixo, podendo ocorrer aqui uma redução drástica de temperatura. 0 graus Celsius, menos 10, menos 5. Então, por exemplo, se ocorrer aqui uma redução abaixo de 0, vai trocar calor com o ambiente, né? A água vai perder calor e vai começar a formar a placa de gelo. Ó. Então, esse gelo, por exemplo, a 0, essa água próxima ao gelo pode estar a 0, só que aqui você tem as camadas a 1 grau Celsius, 2 e assim por diante, mantendo a água 4 graus Celsius, protegendo a vida marinha aqui embaixo, como vocês estão vendo nessa primeira imagem. Legal? Então isso é muito perguntado, a questão da dilatação anômala da água. Espero que tenham compreendido. Vamos fazer aqui um exercício rapidinho para a gente fechar esse assunto. Olha, eu peguei um exercício de vestibular da UFO que diz o seguinte: a tabela abaixo apresenta o coeficiente de dilatação volumétrica de algumas substâncias. Já as 4 retas A, B, C e D do gráfico representam o volume V de uma determinada substância, não necessariamente as substâncias da tabela, em função de sua temperatura T. As retas B e C são paralelas. Cruzando as informações fornecidas pela tabela e pelo gráfico, marque a alternativa correta. Bom, ele quer saber o seguinte, quem é quem, né? Tem algumas retas aqui, por exemplo, na letra A ele fala o seguinte, se a reta D for a glicerina, reparem que a glicerina tem esse coeficiente de dilatação, a reta C pode representar o álcool etílico ou o petróleo. Bom, vamos dar uma olhadinha nas equações, né? Aqui não fala nada sobre o recipiente, já vai direto no próprio líquido, né? Então, o ΔV do líquido é o V0 vezes o seu gama vezes a variação da temperatura. Bom, aqui, pessoal, nós temos algumas perguntas, né? Porque você está vendo retas que têm inclinações diferentes. E o que significa essas inclinações ou iguais, aqui no caso da B e da C, ou diferente da D? Toda vez que falar sobre inclinação, isso de qualquer gráfico da física, você encontra o significado pela tangente do ângulo com horizontal. Então vamos fazer aqui, ó, vamos girar um ângulo θ, fechou aqui com horizontal o θ, a tangente vai ser o cateto oposto, que vai ser um ΔV, variação de volume, dividido pelo cateto adjacente, que é um ΔT, variação de temperatura. Estou chamando aqui de Δθ. Pois muito bem, ΔV é V0 vezes gama vezes Δθ. Então vamos substituir. Corto Δθ e, portanto, a tangente é V0 vezes o gama. Então, muito bem, está vendo as retas B e C, por exemplo? Elas têm inclinações iguais. Se elas têm inclinações iguais, eu não posso afirmar que o volume é maior ou o coeficiente de dilatação. Na verdade, esse produto é o mesmo. Tranquilo? Bom, aqui dá para a gente ver que o volume inicial da reta B é maior, não é? Ó? Se o volume inicial da reta B é maior, quer dizer que a reta B tem um coeficiente de dilatação menor. Então, é assim que você vai fazer a análise desse problema. É um exercício invocado, né? Mas vamos ver aqui a letra A. Ó. Se a reta D representar a glicerina, então a C, o que pode ser a C? Agora, gente, a reta D e C, elas possuem o mesmo volume inicial, ó, vai facilitar para nós. Ó. Então, vamos lá, se tem o mesmo volume inicial, a reta que tem maior inclinação, maior tangente, que é a C, né, vai ter o maior coeficiente de dilatação. Então, ó, se a reta C tem o maior coeficiente de dilatação, vamos ver se essa frase fica certa. Ó. Se a reta D for a glicerina, vamos ver o coeficiente da glicerina, 0,5, né? Todas as potências aqui são iguais. Então, a reta C pode ser o álcool etílico ou o petróleo. Ó, o álcool etílico tem um coeficiente de dilatação maior e o petróleo também. Então, essa letra A já é a verdadeira. Entenderam? Ó, se a reta D for a glicerina, tem esse coeficiente. Vocês viram aqui ó, que como tem o mesmo volume inicial,
Então, a reta C, que tem maior inclinação, tem que ter maior gama. Então, pode ser em relação à glicerina, álcool etílico ou o petróleo. Tá joia, pessoal? Então, depois vocês dão uma olhada nas outras opções e vocês vão analisar por aqui, ó, pela tangente. Vamos fazer mais um. Esse que caiu na PUC, veja, o enunciado curtinho, né? Geralmente, quando o enunciado é curtinho, o exercício é um pouco mais difícil. Mas eu resolvi mostrar para vocês porque ele fala sobre densidade. Ó. Então, tem um procedimento matemático muito comum em dilatação. Vamos lá, um líquido tem massa específica, né, que é a densidade aqui no caso, de 0,795 grama por centímetro cúbico a 15 graus Celsius. E 0,752 gramas por centímetro cúbico quando a temperatura é 45 graus Celsius. Qual é o coeficiente de dilatação volumétrica do líquido? Bom, vocês repararam que a temperatura aumenta e a densidade, pessoal, diminuiu. Ó. Por que a densidade diminuiu? Porque o volume aumentou, né? Então, vamos fazer aqui o exercício usando a equação da variação do volume que nós aprendemos. Também não tem nada a ver com o recipiente por enquanto, né? Então, ΔV é o V0 vezes o gama do líquido vezes o Δθ. Só que agora eu vou isolar o volume final e inicial. O ΔV, volume final menos inicial. Muito bem, joga para o lado de lá. Então, o volume final é o volume inicial mais V0 gama Δθ. Na verdade, o volume final é o que tinha, né, gente? Mais o que dilatou. Bom, arrumando a equação, vai ficar V igual a V0, né? Coloquei em evidência 1 mais gama Δθ. Só que nós sabemos que densidade é massa sobre volume. Ora, então o volume é o quê? A massa dividido pela densidade. Fiz a inversão. E no lugar do volume, substitui massa sobre densidade. Ó. Só que aqui nós temos uma densidade final e aqui uma densidade inicial. Como a massa é a mesma, a gente corta a massa e está aí, pessoal, a equação adaptada à variação de densidade. Entenderam? O resto é só colocar valores. Aqui onde eu multipliquei cruzado, para ficar mais fácil, né? Aliás, ainda não, né? Só substituir os valores aqui, ó, 0,752, 0,795 são as densidades inicial e final. Agora sim, multipliquei cruzado, ó, e aí é só fazer a distributiva, né? Fazer a continha. Deixa eu já dar a resposta já de uma vez para vocês aqui. Ó. Fazendo a continha, pessoal, é sempre importante que os cálculos são enjoados. Então, em vestibular, tenta colocar em notação científica, né? Para fazer algo aproximado. Igual aqui, ó, 4,3 dividido por 2,2 dá aproximadamente 2, né? Passo 10 a primeira lá para cima, menos 1. Então, dá quase 2, né? Aproximadamente 2 vezes 10 a menos 3. Tá joia, pessoal? Então, esse aí um exercício legal, diferente, que fala sobre densidade. E para a gente encerrar, eu coloquei um exemplo para vocês verem como que funciona o lance do aparente. Ó. Veja, aí tem um recipiente. Toda vez que tiver o recipiente, que o recipiente tiver um coeficiente de dilatação considerado, aí você tem que trabalhar os dois juntos, né? Que é o exercício mais trabalhoso. Então, o recipiente tem a 0 graus Celsius, a capacidade de 1.000 centímetros cúbicos. Seu coeficiente de dilatação cúbica é 25 vezes 10 a menos 5 e está completamente cheio de glicerina. Aquecendo-se o recipiente a 100 graus Celsius, há um extravasamento de 50,5 de glicerina. Pessoal, então esse extravasamento, o que você lembra? Aquilo que derrubou, que caiu, é a dilatação aparente. Então a primeira pergunta, qual seria esse coeficiente de dilatação aparente? Basta jogar na equação, né? Como se fosse um gama, aqui esse gama aparente. Então ΔV aparente, V0 gama Δθ. O ΔV aparente é o que caiu lá, o que derrubou. Volume inicial, 1.000. Gama aparente é a pergunta. Variação de temperatura, 100, né? De 0 a 100. Muito bem, fazendo a continha, pessoal, vai dar 5,05 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1. E aí, o que eu falei para vocês naquele desenho? Né? No início da aula, não decorem. Como é que é o lance? O ΔV real de um líquido é o que dilatar o recipiente, mais o que derrubou, mais o que derramou, mais o ΔV aparente. Se você sabe dessa equação, a mesma relação você usa com os coeficientes. Então, o coeficiente do líquido, real, é o gama do recipiente, mais o gama aparente. Então, agora é só a gente substituir. O do recipiente, ele deu, ó. E já deu o coeficiente de dilatação cúbica, tá vendo? Ó, já deu o gama. Cuidado que muitas vezes ele vai te dar o alfa, tá? Mas aqui eu já coloquei, inclusive, ó, 25 vezes 10 a menos 5, 2,5 vezes 10 a menos 4. Mais o gama que nós encontramos. Beleza, é só fazer a soma e isso dá 7,55 vezes 10 a menos 4.
Pessoal, tranquilo? Espero que tenham compreendido a aula. Agora tentem fazer alguns probleminhas aí. E um abraço para vocês. Bons estudos!